a gente está estudando as equações diferenciais ordinárias lineares de segunda ordem. Esse quadro resume o que a gente viu até então. A gente está vendo, então, esse tipo de equação diferencial aqui, nesse quadro amarelo, que são, como eu falei, as equações diferenciais lineares de segunda ordem, e, de modo geral, uma equação desse tipo vai ser sempre escrita dessa forma. Aqui a incógnita da equação, y, a derivada de primeira ordem e a derivada de segunda ordem, e aqui destacado em vermelho os coeficientes dessa equação, A2, A1 e A0, e eles são funções no máximo de x ou apenas constantes. E aqui em verde, isolado do lado direito, no membro direito dessa equação, o que a gente chama de termo independente da equação, o b de x. Ou a gente pode chamar também de termo não homogêneo da equação. Então, é com esse tipo de equação que a gente está trabalhando nesse capítulo. E aí, para começar a encontrar as soluções de equações desse tipo, a gente, nas aulas, definiu várias coisas, enunciou vários teoremas, aí vocês podem rever os vídeos. E, além disso, a gente começou a particularizar também essa equação. O primeiro caso particular foi considerar que os coeficientes da equação não são funções de x e são, na verdade, apenas constantes, tá? A gente fez, então, essa particularização aqui de considerar apenas coeficientes constantes. Portanto, a equação simplifica bastante, né? Então, é esse tipo de equação aqui que a gente vai resolver. Agora, esse caso particular, por enquanto, certo? Os coeficientes são apenas constantes. E aí, mais uma particularização foi feita. E nota que os coeficientes são constantes, mas nada foi dito sobre o termo independente. Mas a gente considerou outro caso particular, que foi fazer o termo independente igual a zero. E a gente chamou essas equações de equações homogêneas. E aí é com esse tipo de equação bem mais simples aqui que, na verdade, a gente aprendeu a resolver. Como se trata de uma equação que é linear e é de segunda ordem, conforme indicado aqui pela derivada de ordem 2, a gente tem que, então, ir em busca de duas soluções que sejam linearmente independentes para essa equação. Certo? A quantidade de soluções LI, linearmente independentes, é igual à ordem da equação linear. No caso aqui é de ordem 2, portanto, duas soluções. A partir disso, né, supondo que a solução é de fato uma exponencial, a gente encontra o que a gente chama de equação característica, certo? A solução vai ser uma exponencial de uma certa constante vezes x. Essa constante a gente chamou de lambda. E aí basta determinar quais os valores que lambda vai assumir. Então, o trabalho que a gente tem para resolver a equação de segunda ordem, que é de coeficientes constantes e que é homogênea, ou seja, o termo independente é igual a zero, é, no fundo, resolver uma equação de segundo grau. Você, então, transforma o problema de resolver uma equação diferencial de segunda ordem, homogênea e de coeficientes constantes, num problema de resolver uma equação de segundo grau. E aí, quando a gente vai resolver uma equação de segundo grau, a gente tem lá na fórmula de Bhaskara o delta. E aí, esse delta, existem três possibilidades para ele. Ou ele pode ser positivo, ou ele pode ser igual a zero, ou ele pode ser negativo. Dependendo do caso, dependendo de qual for dessas três situações, as soluções da equação diferencial vai ter, então, formas diferentes. Bom, mas uma das situações possíveis é quando a equação característica tem duas raízes reais e distintas. Aí coloquei aqui lambda 1 e lambda 2. A solução geral, então, da equação diferencial vai ser uma combinação linear de exponenciais de x multiplicado por um desses lambdas, certo? E aí em cada exponencial você coloca um dos valores de lambda, tal como está representado aqui, ó. A solução geral vai ser dada por essa expressão, certo? Lambda 1 e lambda 2 são as soluções da equação característica, e aqui C1 e C2 são constantes arbitrárias, tá? Dessa combinação linear. Outra possibilidade é que o delta ser negativo, né? Se o delta é negativo, significa que as soluções dessa equação de segundo grau vão ser complexas, portanto. E aí, quando isso acontece, a solução da equação diferencial, a solução geral, vai envolver, além de exponenciais, funções trigonométricas também.
Então, você encontra, por exemplo, que uma das raízes é dada por A mais IB, onde A e B são números reais. E aí A é a parte real de lambda e B é a parte imaginária. A parte real de lambda vai aparecer dentro da exponencial. E a parte imaginária de lambda vai aparecer dentro das funções trigonométricas, tanto aqui no cosseno quanto aqui no seno, certo? Os dois termos vão envolver a mesma exponencial aqui, exponencial de A vezes x. Portanto, uma combinação linear dessas duas funções. C1 e C2 aqui são as constantes arbitrárias. E por último, a outra possibilidade é o delta ser igual a zero. Aí, quando o delta é igual a zero, as duas soluções obtidas da equação característica, essa daqui, são iguais. Portanto, você não pode ter simplesmente o caso 1 aqui, né? Obteve as duas soluções iguais, então simplesmente repete aqui as exponenciais e muda só as constantes arbitrárias. Você não pode fazer isso porque existe um teorema que diz que a equação linear de segunda ordem, homogênea, sempre vai admitir duas soluções linearmente independentes. E a gente provou também que se as exponenciais têm argumentos diferentes, elas vão ser linearmente independentes. Se elas têm argumentos iguais, aí elas vão ser linearmente dependentes, portanto não servem como segunda solução. E aí o que a gente faz é acrescentar mais um x multiplicativo em uma das soluções. Esse x aqui que eu destaquei em vermelho. E aí ele faz com que essa nova solução aqui, agora exponencial, multiplicada por esse x, seja linearmente independente a um termo só com exponencial sem o x. Na última aula, a gente mostrou por que multiplica por x, né? Qual é a origem desse x aqui. Essas foram, então, as três possibilidades que a gente viu na última aula para resolver o que a gente chama de equações homogêneas. Equações homogêneas aqui, que é quando o termo dependente é igual a zero. A próxima parte do assunto vai ser o que a gente chama de equações não homogêneas, que é justamente quando o termo independente, o b de x aqui, é diferente de zero. A gente vai, então, discutir como que faz para obter a solução geral agora de uma equação diferencial de segunda ordem, com coeficientes constantes ainda, tá? Essa particularização ainda vai permanecer, a gente ainda vai considerar o caso de coeficientes constantes, mas agora a gente não vai mais considerar a particularização de termo independente igual a zero. A partir de agora, termo independente é uma função qualquer, diferente de zero. E aí, esse seria o assunto das próximas aulas. A gente vai ver agora. A gente vai resolver agora o que a gente chama de equações não homogêneas, que é quando o termo que aparece aqui do lado direito é diferente de zero. Para isso, para resolver esse tipo de equação, a gente vai utilizar dois métodos diferentes. O primeiro deles, que é o que a gente vai ver nessa aula gravada de agora, é o método dos coeficientes a determinar. E aí, na próxima aula, a gente vê o método de variação dos parâmetros. Conforme a gente vai ver, esse primeiro método aqui, ele é mais simples, porém ele é mais limitado. E aí o segundo método de variação dos parâmetros, ele é menos limitado, ele a princípio pode ser aplicado em qualquer situação, mas ele não é tão simples, ele pode ser bastante trabalhoso dependendo da situação. Esse daqui, apesar de limitado, a simplicidade dele vale a pena pela simplicidade. Mas antes da gente discutir os métodos em si, vamos discutir algumas particularidades aqui das equações não homogêneas. Primeiro, nós vamos já começar aqui enunciando um teorema. Considere a seguinte equação diferencial não homogênea. E aí é essa que está aqui em cima. Eu vou colocar aqui dentro do teorema como sendo a equação seguinte a qual estou me referindo. Então, considere a seguinte equação diferencial não homogênea. Esse teorema ele vai fornecer para a gente informações sobre a solução geral dessa equação diferencial. Diz o seguinte, ó, a solução geral dessa equação é dada por... Aí eu vou escrever aqui y de x, que é a solução geral, vai ser igual a um y de x com índice h,
que a gente vai chamar de solução da equação homogênea associada, como já discutiu o que é isso, mais uma outra função de x também, com índice p, que a gente vai chamar de solução particular. Então, na qual YH de x é a solução da equação homogênea associada, e YP de x é uma solução particular. O que seria, então, a equação homogênea associada? A equação homogênea associada é a equação que você obtém quando você faz o termo independente igual a zero. Se você cancela esse termo aqui, faz ele igual a zero, o que você obtém é uma equação homogênea, certo? Por definição, é a equação em que o termo independente é igual a zero. Portanto, você faz o termo independente igual a zero e obtém a solução da sua equação. Essa solução da equação homogênea associada é o que a gente está chamando aqui de YH. Ela vai ser, então, portanto, uma parte da solução geral da equação diferencial quando a equação for não homogênea. E a solução particular vai ser a solução que tem a ver com o termo não homogêneo agora, que é diferente de zero. Vai ser com o intuito de descobrir quem é a solução particular de uma dada equação diferencial que a gente vai descrever esses dois métodos, tá bom? Método dos coeficientes a determinar e método de variação dos parâmetros vão fornecer para a gente as soluções particulares das equações diferenciais. Tá bom? Portanto, nosso objetivo é encontrar a solução particular de uma equação não homogênea. O primeiro método que a gente vai ver é o dos coeficientes a determinar, o objetivo dessa aula. Esse método serve para obter a solução particular de uma equação não homogênea, só que apenas em algumas situações, quando o termo independente aí, a primeira situação, uma exponencial, uma função trigonométrica seno e cosseno, ou, terceiro e último caso, uma função polinomial. Aí, como casos adicionais aqui, serve também quando o termo independente é uma composição, um produto entre essas funções aqui. Por exemplo, você tem uma exponencial vezes uma função seno. Aí serve também. Você tem um cosseno multiplicado por um polinômio. Aí serve também. Você tem uma exponencial multiplicada por um polinômio. Também serve. Ou o produto das três. Né? Se você tem uma exponencial multiplicada por um seno ou cosseno, multiplicada também por uma função polinomial, aí serve também o método dos coeficientes a determinar. Conforme a gente vai ver nas outras aulas, o método de variação de parâmetros não tem essa restrição, tá bom? Esse coeficiente a determinar só vai valer se o termo independente for um desses casos aqui ou produtos entre eles. O método de variação dos parâmetros vai valer de modo geral, né? Só que ele vai depender de umas integrais que pode ser que a gente não consiga resolver, né? Essa é, de certa forma, a limitação do outro método. Então, no que consiste o método dos coeficientes a determinar? Vamos, então, começar com um exemplo, certo? Então, vamos obter a solução geral. Determine a solução geral da equação segunda derivada de y mais 3 vezes a primeira derivada mais 2 vezes a função igual a x. É uma equação, olha só, né? O termo independente aparece aqui finalmente sozinho, né? E numa parcela que não tem y, não é? Até as aulas anteriores, né, na última aula, a gente só resolveu equações que só aparecia a variável dependente, né, e as suas derivadas de ordem 1 e de ordem 2. O x, que era a variável independente da equação, não aparecia explicitamente aqui, né? É justamente porque eram equações que eram homogêneas, né? O que tinha aqui era sempre zero, tá bom? Sempre equações com essa forma. Aqui, o primeiro exemplo que a gente vai resolver, em que primeiro não é zero, o que tem aqui do outro lado, né, em que o x aparece explicitamente.
Aí o que que a gente faz? Determina quem é o termo independente. A gente olha para cá e determina quem é o termo independente. No caso, o termo independente é x. Essa função b de x aqui é igual a x, né? Nesse caso, b de x é igual a x. Olha só. Então, cai nesse caso aqui, não é? O termo independente é uma função polinomial, não é? O que é de fato, né? B de x igual a x é uma função polinomial de primeira ordem, é uma função linear, uma função do primeiro grau ou uma função afim. Então, como essa função b de x é uma polinomial, nesse caso de grau 1, poderia ser de qualquer grau, certo? Depois a gente pode fazer outros exemplos em outras aulas. É uma polinomial, entre parênteses, de grau 1. Então, podemos aplicar o método de coeficientes a determinar. Podemos coeficientes a determinar para obter uma solução particular. Mas lembre que a gente tem que obter a solução geral. E conforme a gente acabou de ver, a solução geral é a soma da solução da homogênea associada com uma solução particular. A equação homogênea associada é fazer isso aqui, que está destacado, igual a zero. Aí a gente resolve, então, encontra a equação característica, encontra quem é o delta, e aí encontra os valores de lambda. Nesse caso, eu vou colocar aqui quem é a solução homogênea, tá? A solução da equação homogênea associada é dada por solução homogênea é igual a uma combinação linear de uma exponencial de menos 2x mais uma outra constante vezes exponencial de menos x. Aí você pode fazer como exercício, né? Verifique como exercício. Certo? Ficar como exercício. Verificar que a solução da equação homogênea associada a essa daqui é dada por essa expressão. Aí basta usar as técnicas que a gente viu na última aula. Falta então agora a gente encontrar quem é a solução particular. A gente já tem a solução homogênea, falta a solução particular, que é a que tem a ver com esse x que aparece aqui. Como é polinomial, a gente pode aplicar o método dos coeficientes a determinar. Consiste no seguinte, né? A gente vai supor, né, com o b de x igual a x, então a gente vai partir da hipótese de que a solução particular é a seguinte. A solução particular terá a forma essa daqui. Solução particular de x vai ser também um polinômio de grau 1, nesse caso. Certo? Aí a gente vai escrever aqui de modo geral um polinômio de grau 1, de ax mais b. E aí o nosso trabalho vai ser, então, determinar quem são os coeficientes desse polinômio. E aí, com isso, né, já deve ter sido justificado para vocês o nome do método, né? Método dos coeficientes a determinar. A gente olha, o termo independente é um polinômio, então chuta que a solução particular vai ser um polinômio de mesmo grau. Aí coloca coeficientes aqui que a gente não sabe quem são e vamos dar um jeito de determinar quem são esses coeficientes. Uma vez determinados, a gente tem a solução particular, tá bom? Mais adiante, a gente vai ver que, dependendo da situação, pode ser que a gente tenha que colocar um polinômio de grau uma ordem maior, tá? Uma ordem acima. Justamente quando tem problema de soluções linearmente independentes, tá? Mas isso vai ficar para depois, nos próximos exemplos. De modo geral, considere que a solução particular é um polinômio de mesmo grau. Tá? Aqui é um polinômio de grau 1, considera que é um polinômio de grau 1 e coloca todos os coeficientes. Tá bom? Nota que aqui não tem o termo independente, né? Poderia ser x mais 2, certo? Aí isso aqui é o termo linear e aqui o termo independente. Tem só o termo linear, certo?
Mas na solução particular, a gente chuta o polinômio completo, tá bom? Pode ser que esse termo aqui seja diferente de zero, tá? O que é que a gente vai fazer agora? Vai substituir a solução particular dentro da equação diferencial. Para isso, a gente precisa derivar duas vezes, né? Então, substituindo na equação diferencial, vamos primeiro derivar duas vezes, né? Primeiro calcular a primeira derivada da solução particular. E como é uma polinomial, né? A derivada é simplesmente a, uma constante. E a segunda derivada é igual a zero. Segunda derivada da solução particular em relação a x é igual a zero. Substituir isso daqui dentro da equação diferencial. Eu vou copiar para cá a equação diferencial. No lugar da segunda derivada, coloca zero. No lugar da primeira derivada, coloca a. E no lugar da função, coloca ax mais b. Aqui no lugar de y, coloca ax mais b. A gente está, portanto, diante dessa equação. Vamos simplificar, ajeitar ela um pouco. Primeiro, pode tirar esse zero daqui, que não faz diferença. Distribuir esse 2 aqui para dentro desses parênteses. Vai ficar 2a vezes x mais 2b. E olha só, o que a gente tem aqui do lado esquerdo dessa equação é um polinômio de ordem 1 também. Vamos colocar o termo linear aqui para aparecer primeiro. E quem são os coeficientes, né? Do termo linear é 2 vezes a e do termo independente é 3a mais 2b. Aí a gente compara, então, o lado esquerdo dessa equação com o lado direito. O que é que ela está dizendo? Que esse polinômio aqui é igual a esse polinômio aqui. Para que isso seja verdade, é necessário que os coeficientes dos termos correspondentes sejam iguais. Ou seja, o coeficiente do termo linear aqui tem que ser igual ao coeficiente do termo linear do outro lado. A mesma coisa com o termo independente. Então vamos lá, né? Isso significa o seguinte. Quem é o coeficiente do termo linear aqui na esquerda? É 2a. Quem é o coeficiente linear aqui na direita? É 1, certo? Vamos colocar esse 1 aqui só para a gente visualizar. Quem é o termo independente aqui no lado direito é 3a mais 2b. E o termo independente do lado direito é zero. Tá? Vamos colocar aqui mais zero para ficar o polinômio completo, né? Com todos os coeficientes aí. Então, isso daqui tem que ser igual a zero. Ora, a gente então obtém daqui que o valor de A tem que ser igual a meio, né? Dessa primeira equação, basta passar o 2 dividindo. Então, a gente conclui que A tem que ser igual a meio. E da segunda equação, a gente vai obter o valor de B, não é? No lugar de A, vamos colocar meio, que a gente acabou de encontrar. Vai ficar 3 meios. E aí, 2B mais 3 meios é igual a zero. A gente pode pegar esses 3 meios, passar para o outro lado trocando o sinal. E pega esse 2 e passa dividindo. Já tinha 2 lá, né? Vai ficar 4, então. Aí o valor de B é menos 3 quartos. Ok? Portanto, a solução particular é o polinômio AD ax mais B, mais o valor de A a gente já determinou como sendo meio, e o valor de B a gente já determinou como sendo menos 3 quartos. Aqui é a solução particular. A gente pode agora escrever a solução geral, né? Finalmente, a solução geral será y de x igual à solução da homogênea associada, aqui, somada com a solução particular. Essa é a solução geral dessa equação diferencial. Aqui, ó, eu vou destacar, é a solução homogênea, ou solução da equação homogênea associada. E aqui, a solução particular. De modo geral, a solução geral vai ser assim. Solução homogênea mais a solução particular. Uma dica aqui, né? Na verdade, uma observação. As constantes arbitrárias sempre aparecem na solução da homogênea associada, tá bom? A solução particular não vai depender de constantes arbitrárias.
Nota que está aqui a solução particular, ela não tem constantes arbitrárias. As constantes envolvidas aqui são todas fixas, né? Meio e menos 3/4. A solução da homogênea depende dessas constantes genéricas aqui, né? Dessas constantes arbitrárias C1 e C2. Portanto, a observação é que a solução particular não depende de constantes arbitrárias. Vamos até colocar isso aqui como uma observação. A solução particular não depende de constantes arbitrárias. Se fosse assim, vamos fazer uma pequena modificação nesse exemplo. Cadê onde ele começou? Vamos fazer aqui. Fazer mais um exemplo aqui. Se fosse x ao quadrado. Se fosse x ao quadrado. Aqui a gente não vai determinar a solução geral, né? Qual seria o chute, vou colocar entre aspas aqui, da solução particular? Ora, para essa equação aqui, eu olho para cá. Ó, é um polinômio de ordem 2. Então, nesse caso, a solução particular vai ter que ser um polinômio de ordem 2, certo? Então, ax ao quadrado mais bx mais c, tá? E aí eu tenho que determinar, então, quem são os valores desses três coeficientes aqui. De maneira semelhante ao que a gente fez no exemplo anterior. Eu não vou resolver a equação, é só para mostrar qual é o ponto de partida. E se fosse assim, x ao quadrado menos x mais 1. Ora, é um polinômio de ordem 2 também, não é? Um polinômio de ordem 2. Nesse caso, o chute inicial, né? O ponto de partida vai ser esse daqui também, certo? Um polinômio de ordem 2. Quando tem uma polinomial aqui no termo independente, só o que importa, pelo menos por enquanto, é o grau desse polinômio. Se ele é de ordem 2, então, por hipótese, a solução é um polinômio de ordem 2 também. Não importa se o polinômio está completo, como está aqui embaixo, ou se ele está incompleto, como nesse daqui. Se eu tivesse o termo quadrático e o termo independente, aí seria a mesma coisa também, se fosse isso daqui. Aí seria uma solução desse tipo também. Se fosse o termo quadrático e o termo linear sem o termo independente, seria isso daqui também. Aí, se fosse x a terceira mais 1, aí nesse caso, você tem que chutar que é um polinômio de ordem 3. Portanto, ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. A quantidade de coeficientes que você vai ter que determinar é sempre um a mais do que o grau do polinômio. Né? Tem 3 aqui, o polinômio de ordem 3, você vai ter que determinar o valor de 4 coeficientes. Se for de ordem 2, aí você vai ter que determinar o valor de 3 coeficientes. Tá? Se for de ordem 1, como no exemplo anterior, você vai ter que determinar o valor de 2 coeficientes, sempre um a mais. Tá? Como é que faz? Deriva duas vezes e substitui na equação diferencial. O que você vai encontrar é um polinômio também de ordem 2. Aí você vai ter uma igualdade de polinômios, que só vai ser verdadeira se os coeficientes dos termos de mesma ordem forem iguais. Aí você compara os coeficientes do termo quadrático, um coeficiente do termo quadrático aqui, que no caso é 1, certo? O coeficiente do termo linear, compara com o termo linear daqui, que é 0 nesse caso, certo? Nesse exemplo aqui. E assim para todos os termos. Você vai encontrar um sistema linear e resolver esse sistema linear e determinar quem são todos esses coeficientes. De novo, né? Está justificado, então, por que o método chama método de coeficientes a determinar. Tá bom? Assim, né? Só mais um outro caso particular. E se tiver só uma constante aqui, né? 1, por exemplo. Aí, uma constante você pode entender como sendo um polinômio de grau zero, né? O que você faz é chutar que a solução particular vai ser uma constante só, também. Aí você determina quem é essa constante, tá? Você deriva ela duas vezes, vai dar zero aqui, né? Tanto a primeira quanto a segunda derivada, e substitui a própria constante aqui.
e determina, né? No caso, a solução particular vai ser meio, né? Para esse caso aqui. Se só tem uma constante, você chuta que a solução particular é uma constante também. Vamos ver outro caso agora, né? A gente acabou de ver na definição do método que ele serve para obter a solução particular quando você tem exponencial, trigonométrica é seno ou cosseno e função polinomial, né? A gente acabou de ver um exemplo de função polinomial, esse daqui. Vamos ver um exemplo de uma função exponencial agora. Encontre a solução geral, vou copiar aqui de novo. Determine a solução geral da equação. A solução geral da equação, deixa eu pegar aqui do livro. 4 vezes a primeira derivada, 4 vezes a própria função, igual a exponencial de 3x. Poderia ter uma constante aqui, multiplicando a exponencial de 3x. O que a gente faz? A gente encontra a solução da homogênea associada, tudo bem? Eu já vou colocar aqui direto o resultado da equação homogênea associada. A solução da equação homogênea associada é solução homogênea, constante arbitrária, já que vai ser uma combinação linear de exponencial de menos 2x mais uma outra constante vezes x exponencial de menos 2x. Nota que apareceu um x aqui, né, na solução da equação homogênea, significa que o delta é igual a zero, não? Que nesse caso, para que a outra solução fosse linearmente independente, ele teve que multiplicar pelo x aqui. E aí a gente tem que ir em busca da solução particular, não? Então, a gente olha para o termo independente, é uma exponencial. Como o termo independente, que a gente está chamando de b de x aqui, é exponencial de 3x, então vou colocar aqui, chutar também, na falta de uma palavra melhor, que a solução particular tem a forma essa daqui. A solução particular é igual um termo que depende da exponencial de 3x também é mesmo exponencial, já que quando eu calcular derivadas aqui, a primeira e segunda derivada, o resultado vai ter que continuar sendo proporcional à própria exponencial, né? Então a solução particular também tem que ser uma exponencial, cujo coeficiente aqui no argumento é 3, só que multiplicada por um coeficiente global aqui, chamado de A. Tudo bem? A gente não tem que determinar o valor desse coeficiente A. Vai ser sempre assim, ó. A gente vai chutar uma solução particular e vai determinar esse coeficiente que a princípio está indeterminado. Tá bom? Nesse caso, só um coeficiente, né? Só tem um coeficiente. Vamos lá então, né? Tem que substituir na equação diferencial. Para isso, precisa calcular a primeira e a segunda derivada. A primeira derivada dessa solução particular vai ser A, e aí o 3, pela regra da cadeia, vem multiplicando e a exponencial se repete. Calcula de novo a derivada, só derivar isso que a gente acabou de obter. Vai ficar 3A, exponencial de 3x. Pela regra da cadeia, vem o 3 de novo, já tem um 3 aqui, fica 9 então. Substitui agora na equação diferencial. Aqui a equação diferencial, copiar para cá. A segunda derivada está aqui. A primeira derivada está aqui, porque vai multiplicar, não? E a própria função, que a gente está supondo que seja a solução, coloca aqui no lugar de y. Tem essa equação aí, não é? Vou fazer aqui logo 4 vezes 3, que vai dar 12, já para ficar resultado. E aí dá para simplificar. Olha só, a vezes a exponencial é termo comum, né? Em todas as parcelas, então é só juntar aqui, né? Vai ficar 4 mais 12, 16, mais 9, 25, né? Então isso daqui é igual a 25A exponencial de 3x. A exponencial de 3x ela é sempre diferente de zero, né? Então, e ela aparece dos dois lados.
eu posso cancelar aqui, de um lado e de outro. Aqui vai sobrar 1. Passo 24 dividindo e determino que o valor dessa constante, para que seja... de onde foi que eu tirei 24 aqui? Não é 24, né? Vai dar 16. 16 mais 9 é 25, na verdade, né? Tô errando conta básica aqui. Na verdade, aqui é 25. Aqui também. Então, 25 aqui, corrigido agora. Cortou as exponenciais, ficou 25A igual a 1. Passa 25 dividindo. Vou passar logo aqui, para escrever uma equação a menos. 1 dividido por 25. Então, portanto, né, a solução particular, que é essa daqui, vai ser, no lugar de A, aqui eu vou colocar o valor que eu acabei de determinar para A, que é 1. E eu estou falando 25 aqui, né? Estou insistindo em falar o valor errado. Na verdade, é 25. Então, portanto, a solução particular é essa daqui. 1 dividido por 25, exponencial de 3x. A solução geral vai ser, então, a soma dessa com a homogênea associada. A solução geral será y de x igual... Cadê a solução da homogênea? Está aqui. Mais a solução particular está aqui. Essa é a solução geral da equação diferencial. Então, só para resumir, o que você faz? Você olha que tem uma exponencial aqui, você chuta que a solução particular vai ser uma constante a ser determinada, um coeficiente a ser determinado, multiplicado pela mesma exponencial, com o mesmo argumento. Tá? E determina quem é esse coeficiente. Agora, conforme a gente vai ver mais adiante, né, pode ser que essa exponencial aqui seja linearmente dependente a alguma parte da solução da homogênea associada. Né? Nesse caso aqui não é, porque a homogênea associada tem soluções exponencial de menos 2x e a outra é menos 2 também. Né? X, como a 3 aqui é diferente, essa exponencial já é linearmente independente. Tá? Depois a gente vai ver o que a gente faz quando a exponencial que está aqui faz parte da solução da homogênea associada. Tá? A gente tem que ir em busca, então, de uma solução que seja linearmente independente. Nesse caso não é, certo? Quando você tem uma exponencial, você olha para a solução da homogênea e vê as exponenciais que aparecem lá são iguais à exponencial que aparece aqui no termo independente? Nesse caso não são, né? Então, chuta que a solução particular é uma constante vezes essa exponencial do termo independente. Deriva duas vezes, substitui na equação diferencial, encontra o valor da constante, do coeficiente a ser determinado, né? No caso aqui 1 sobre 25, você tem a sua solução particular, junta com a solução da equação homogênea associada, que não deveria estar aqui, isso. E aí tem, portanto, a solução geral da equação diferencial, certo? E conforme foi destacado no exemplo anterior, a solução particular não depende de constantes arbitrárias. A única constante que aparece aqui é 1 sobre 25, que não é arbitrária, é sim fixa. Vamos fazer mais um outro exemplo, que é determinar a solução de uma equação desse tipo aqui. Ó, vamos voltar para cá para o início do método. A gente já viu exponencial e já viu polinomial. Como que a gente faz? Falta ver agora um exemplo que envolva funções seno e cosseno. Vamos então considerar aqui mais um exemplo. Essa parte aqui vamos manter igual. E aqui vamos colocar seno de 2x. Olha aí, né? Tem uma equação não homogênea e o termo independente é uma trigonométrica do tipo seno ou cosseno. No caso aqui, seno. O que a gente faz então? Né? Sempre encontra a solução da equação homogênea associada. Eu já vou colocar aqui, né? De novo, a equação homogênea associada desse exemplo é exatamente igual à do exemplo anterior, tá bom? O que aparece aqui do lado esquerdo
É exatamente igual ao que aparece aqui. Portanto, a solução da homogênea associada vai ser exatamente igual, eu vou simplesmente copiar aqui. Solução da homogênea associada é isso daqui. O delta vai ser igual a zero também e tal. Fica como exercício para vocês verificarem que a solução homogênea de fato é essa. Então, como o termo não homogêneo é uma trigonométrica, é um seno, a gente pode aplicar o método dos coeficientes a determinar. Como b de x é igual a seno de 2x, podemos aplicar o método dos coeficientes a determinar para obter a solução particular. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Vai chutar que a solução particular vai ser uma função trigonométrica também, e a função trigonométrica vai ter o mesmo argumento. No caso aqui é seno de 2x, a gente coloca então aqui um coeficiente a para ser determinado. Agora só tem uma questão. As funções seno e cosseno, quando a gente vai derivando, elas vão se alternando, certo? A derivada seno, depois é cosseno, depois é seno de novo, e os sinais também vão ficar se alternando, né? Então, o que a gente vai fazer é chutar que a solução vai envolver a função cosseno também. Mais b cosseno de 2x. O mesmo argumento, tá bom? O argumento aqui é 2x. Quando eu falo argumento, eu quero dizer o que está dentro da função, tá? Então, o argumento aqui é 2x no seno. O cosseno que eu coloquei aqui, o argumento vai ter que ser 2x também. E aí pode ser que o coeficiente aqui do cosseno não seja zero. E aí a solução particular dependa de um termo de cosseno também, mesmo que o termo independente aqui só apareça seno. Então, a gente deriva duas vezes essa expressão, substitui na equação diferencial para obter os coeficientes. Vamos calcular a primeira derivada, né? A primeira derivada da solução particular vai ser a derivada do seno é o cosseno, certo? Então vai ficar a vezes o cosseno de 2x. Pela regra da cadeia, tem que derivar o argumento também em relação a x, que é 2. Eu vou colocar o 2 aqui na frente. Mais b vezes o cosseno, aí a derivada do cosseno é menos o seno. E aí troca o sinal aqui. E de novo, pela regra da cadeia, tem que derivar o argumento em relação a x, que vai dar 2. Eu vou colocar aqui. Aí deriva de novo, né? A equação é de segunda ordem, envolve a segunda derivada também. Segunda derivada da solução particular em relação a x vai ser derivada do cosseno é menos o seno. Então, 2a vezes menos o seno aqui. E também, mais uma vez, pela regra da cadeia, vem um 2 para cá para fora, já tem um 2, então vai ficar 4. E aqui, essa constante repete. Derivada do seno é o cosseno, 2x. E pela regra da cadeia, vem mais um 2 aqui para fora, vai ficar então 4. Aí, primeira e segunda derivada, a gente substitui, como fez em todos os outros exemplos, na equação diferencial. Substituindo na equação diferencial, vamos copiar para cá a equação diferencial e colocar a segunda derivada é isso aqui, se tiver tudo correto. A primeira derivada é isso daqui. Vou substituir aqui. Está multiplicando 4, né? Então, vou colocar um sinal de vezes aqui, só para lembrar. E aí, como tem uma soma, vou ter que colocar um parênteses também. E nesse caso, nem precisa do sinal de vezes. E 4 vezes a própria solução particular que a gente está chutando aqui. Vou colocar, então, aqui também. Dá para distribuir esse 4 aqui, não é? Ou esse 2 aqui vai ficar 8, ou esse 2 daqui vai ficar 8 também. Esse 4, aí não precisa mais de parênteses, nem aqui, nem aqui. Esse 4 também distribui para cá e para cá, e aí pode ir embora com os parênteses. Então, todas as parcelas ou envolvem seno de 2x ou cosseno de 2x. Vamos juntar as que envolvem a mesma trigonométrica. Vamos colocar tudo que depende de seno aqui para a esquerda. Então, essa parcela aqui depende de seno. Vamos trazer para cá.
Cosseno, tem seno aqui. Vamos trazer para cá. E aí o seno de x se repete em todas elas. Ó. Vamos colocar então em evidência. Seno de x. E a mesma coisa, esse negativo aqui, eu vou colocar para cá só para... Não tem problema, tá? Trocar a ordem das parcelas. O cosseno se repete, posso também colocar em evidência o cosseno agora. E aí, né? Aí dá para simplificar algumas coisas aqui, não? Dá para cortar aqui esse menos 4a com esse 4a aqui positivo, né? Esse aqui corta com esse. Vai sobrar só o menos 8b. Aqui corta também o 4b. Ó. Esse aqui corta com esse. Vai ficar... Esse aqui foi embora. Deixa eu apagar agora aqui. Foi embora junto com esse. Sobra só o menos 8. E esse, todo mundo aqui vai embora. Vai sobrar só o 8 também. Aí a gente compara, ó. O que multiplica seno aqui desse lado tem que ser igual ao que multiplica o seno aqui desse lado. Então, menos 8b tem que ser igual a 1, não é? Vamos colocar, então, uma nova linha aqui. Menos 8b, que é o que multiplica seno aqui, tem que ser igual ao que multiplica seno aqui, que é 1. Vou colocar só para ficar evidente. Menos 8b tem que ser igual a 1. E o que multiplica o cosseno, que é o 8a, tem que ser igual ao que multiplica o cosseno aqui do outro lado. Como não tem cosseno nenhum, é porque ele está multiplicado por zero, né? Posso entender que tem zero multiplicado pelo cosseno aqui. Portanto, 8a é igual a zero. Daqui a gente conclui, portanto, que o a tem que ser igual a zero. Tudo bem? 8 vezes a é igual a zero significa que o a é igual a zero. E o b é só passar o 8 dividindo, vai ficar 1/8. Passa o sinal para o outro lado, vai ficar menos 1/8. b é igual a menos 1 sobre 8. b é igual a menos 1 sobre 8. Daí a gente tem a solução particular. Estou achando esquisito esse menos aqui, não estou lembrado dele, mas eu acho que está certo. Portanto, a solução particular é igual... O a gente concluiu que era zero, então a solução não depende do seno. E o b é menos 1/8. Então eu vou colocar aqui menos 1/8. E aí a solução geral, né? A solução geral é y de x igual à solução da homogênea associada, que está aqui, mais a solução particular, que é essa daqui. Essa é a solução geral da equação diferencial, e sempre destacando aqui, a solução particular não depende de constantes arbitrárias. Só a solução homogênea é que depende, no caso aqui de C1 e de C2. Note que o termo independente era seno, e a solução particular só depende de cosseno. Porque essas funções, quando a gente vai derivando, uma vai se tornando a outra, né? E vão ficar se alternando. Portanto, quando a gente vai chutar a solução particular, no caso de um termo independente igual a uma trigonométrica, como foi esse exemplo aqui, cadê? A gente tem que chutar que a solução particular é uma combinação linear das duas trigonométricas, com o mesmo argumento. Tá bom? Vamos só ver aqui um exemplo, parecido com aquele outro. Só para fixar melhor a ideia aqui qual seria o chute da solução particular se fosse assim, cosseno de 5x. Aí a solução particular seria sempre uma combinação linear de senos e cossenos, tá? Então, seno de 5x mais o outro coeficiente a ser determinado vezes o cosseno de 5x. Se fosse assim, se fosse, sei lá, 3 cosseno menos 2 seno de 5x. Aí seria isso daqui também, né? Seria um chute exatamente igual. Tanto o seno quanto o cosseno tem o mesmo argumento. Aí você chuta, se tiver só um cosseno,
você chuta sempre uma combinação de senos e cossenos. Se tiver já uma combinação de senos e cossenos com o mesmo argumento, aí você chuta também uma combinação de senos e cossenos. Assim como nesse exemplo que a gente viu, que só tinha o seno, a gente chutou que tinha o cosseno também na solução. Tanto é que no final das contas só o cosseno sobrou, né, na solução particular. O seno nem apareceu, né? E se tiver argumentos distintos, nós vamos ver o que acontece, né? Se eu tiver 3 cosseno de 5x menos 2 seno de 3x. Aí os argumentos aqui são distintos, né? Aí o que você faz é chutar uma combinação de senos e cossenos para cada argumento. Nesse caso, vai ser uma combinação de senos e cossenos para o 5x, mais uma combinação de senos e cossenos, vou colocar aqui C e D, para o 3x também. Para cada termo que aparece aqui, se tiver o argumento diferente, aí na solução particular você vai incluir sempre uma combinação de senos e cossenos, tá bom? No caso aqui, como tem 5x num argumento e 3x no outro, uma combinação das duas trigonométricas para o 5x, mais uma combinação das duas trigonométricas para o 3x.